Deus seja eternamente louvado. Amém. Vamos iniciar esse santo culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. A santa paz de Deus com toda a nossa irmandade, deve estar com a casa cheia aí, né? Todo mundo reunido, véspera de Natal. Espero de coração que estejam mesmo, todos reunidos, celebrando a vida, celebrando a família, o amor, que essa data especial sirva para isso. Muitos dizem que não deve comemorar, que deve comemorar. Então vamos fazer o seguinte, vamos celebrar a vida, a união. Tanta gente perdeu a vida por esse Covid, tantas famílias destruídas pelas drogas, por tantas outras coisas ruins, e você está aí, celebre isso, agradeça isso sempre ao nosso Deus, e as pessoas que estão do seu lado, que passaram por esses momentos difíceis juntos de você. Tá bem? Vamos adorar o Senhor? Vamos começar esse santo culto então, louvando a Deus com o cântico número 20, cântico 2:0. Vai avisando o povo aí que o culto está no ar, tá bom? Vamos louvar a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Curtinho o hino, né? Passou rápido. Deixa eu até avisar a Irmandade, vão compartilhando a live. Normalmente a nossa Irmandade costuma chegar do meio do culto para frente, por causa da palavra, e até a gente entende isso. Porém, como é um dia que a casa está cheia, todo mundo recebendo visita, nós vamos procurar fazer um culto mais sucinto, mais rápido. Então fica ligadinho, avisa o povo aí que nós já estamos no ar, senão quando você chegar, o culto já acabou, tá bom? Antes da oração, vamos louvar a Deus com o cântico 118, 118.
a Deus, glória a Deus. Irmãos, irmãs, povo de Deus que está assistindo o Santo Culto, nós vamos agora buscar ao Senhor em oração, vamos orar a Deus, apresentar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa nas mãos do Senhor, pedindo a Deus que por sua misericórdia estenda sua mão sobre as nossas vidas, faça que a sua luz resplandeça sobre nós, e que a gente possa alcançar o sobrenatural de Deus. Nós vamos falar sobre isso daqui um pouquinho, mas pedir a Deus para nos dar esse finalzinho de ano de paz, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, não sei nos outros estados, mas nós passaremos pelo lockdown na sexta, sábado e domingo, né, Amir? Sexta, sábado e domingo agora e na outra também. Então será um final de semana sem culto, sem celebração religiosa, sem a missa aí dos irmãos católicos, sem as reuniões dos irmãos espíritas e assim por diante. Então dá de novo aquele susto, aquela sensação do começo da pandemia, que não deixa de ser, né? É uma retomada aí da pandemia, da contaminação por esse vírus, mas, contudo, nós sabemos que nós vamos sair mais fortes do outro lado, e mais sábios, mais misericordiosos, mais amorosos, certamente. Então vamos orar agora, pedir ao Senhor para nesse momento acalentar, aquietar os nossos corações, que Deus possa abençoar esse santo culto, do qual você está fazendo parte aí da sua casa, nós aqui, o Amir e eu, daqui da igreja, e eu tenho certeza que aquilo que nós precisamos, e até as coisas que também nos faltam, que a gente acha tão difícil, tenho certeza que o Senhor trará nas nossas mãos, no seu tempo, da sua maneira. A maneira de Deus é sempre a melhor, o tempo de Deus é o mais apropriado. Disso, acho que nenhum de nós tem dúvida. Então, se você puder, ainda mais agora que a família está toda reunida aí, ô povo de Deus, para um pouquinho com essa falação. Vocês estão falando mal dos primos, né? Falando mal daqueles parentes que moram longe. Natal é assim mesmo, não tem problema. Para um pouquinho só, olha aqui para mim, ó. Não sou a coisa mais bonita de se ver numa televisão, concordo com vocês. Mas ruim por ruim, vai eu mesmo. Vamos orar agora, aproveitar que vocês estão reunidos aí, larga um pouco de encharcar, vem fazer uma oração com a gente, entregar esse finalzinho de ano na mão de Deus, esse Natal, para você que comemora o Natal, por que não? Irmão, nós queremos qualquer desculpa para celebrar Jesus Cristo. Pode ser Natal, final de semana, dia de Cosme e Damião, qualquer coisa. Nós queremos lembrar de Cristo em qualquer tempo, aniversário de casamento, aniversário do cachorro, não tem problema. Então não é a data que interfere para nós, mas se essa data do Natal servir para a gente colocar um pouquinho de Jesus dentro dos corações, nós vamos comemorar o Natal, não tem perigo. Tudo que nós pudermos fazer para alcançar a sua vida com uma mensagem de paz e otimismo, uma mensagem de carinho, de ânimo, nós vamos fazer, tá bom? Se vocês puderem, não quiser ajoelhar, não tem problema, eu ajoelho sozinho aqui na igreja, baixa a tua cabeça um pouquinho, ouve a oração, prometo que a oração não vai passar de 45 minutos, certo, Amir? Não, estou brincando, vai ser rapidinho, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, todos juntos como uma família, vamos orar a Deus. Amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Senhor, nosso altíssimo Deus, Pai que habita nos céus, em nome de Jesus, estamos agora em oração diante da Tua presença, o Amir e eu aqui dentro da Tua casa, o Teu povo nos seus lares, no trabalho, no transporte, onde quer que estejam, também ligados junto de nós na mesma comunhão, mesmo sendo véspera do Natal, sabemos que há muita gente que está nas portarias, nos caminhões, nos hospitais, nas delegacias de polícia, nas viaturas, no corpo de bombeiros e tantos outros lugares que não param por feriado nenhum para salvar a vida, para preservar comida na nossa mesa, mas também poderão estar nesse momento ligados junto de nós. Quantos irmãos e irmãs que gostariam de estar, Senhor, perto das suas famílias, dos seus filhos, esposo ou esposa, e não podem devido ao trabalho ou qualquer outra circunstância, pessoas que estão presas, muito embora tenha havido a saidinha de Natal, mas nós queremos entregar todas essas vidas nas Tuas mãos. O Senhor conhece cada coração, não cabe a nós julgar quem quer que seja, nossa função aqui nesse momento é orar pela vida das pessoas. Os que são bons, glória a Deus. Os que não são tão bons assim quanto deveriam ser, o Senhor conhece, estão entregues na Tua mão. Faça, Senhor, a Tua obra, porque nós cremos no Teu poder de transformar, de regenerar. Zaqueu, o publicano, foi transformado, Mateus era corrupto, foi transformado, tantos outros foram transformados, a prostituta foi transformada. Não há coração duro que Deus não possa amolecer com amor, com a sua graça.
Dá-nos graça de fazer também a nossa parte nesse processo de transformação na vida das pessoas que estão à nossa volta. A que pese que essa transformação seja uma transformação para melhor. Oramos pelas famílias, Senhor, por aqueles que estão agora reunidos em volta da mesa ou se reunirão perto da meia-noite, que possa ter bastante comida, bastante alegria, bastante união. A gente sabe que vira e mexe, sai umas brigas, mas coloca paz nos corações. Até isso nós gostamos, Senhor, de reunir com a família, até das brigas. Ajuda, Senhor, guarda e dá-nos um ano cheio da Tua bênção, cheio de prosperidade. Coloca no nosso coração uma fé genuína, não uma fé na CCA ou em qualquer outra igreja, uma fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não deixamos de lado a nossa igreja, Senhor, a instituição a qual servimos a Deus, muito ao contrário, defendemos e amamos esse lugar, é a nossa casa, mas nós amamos muito mais a Jesus. A nossa prioridade é o Senhor Jesus. Ajuda, ó Deus, que todos nós possamos indistintamente compreender muito bem sobre esse negócio, de estar sempre na presença de Deus, e onde quer que estejamos, sendo na presença de Deus, nós seremos abençoados no nome do Senhor Jesus. Senhor, toma nas Tuas mãos os pedidos de oração, que a nossa Irmandade fez através da live, através das páginas, pelo site, pelo aplicativo, que todos possam ser atendidos segundo a Tua vontade, como já dissemos, o Teu tempo é sempre perfeito, Tu não tarda nem adianta, o Senhor vem na hora certa, nós cremos que o Senhor fará a Sua obra segundo a multidão da Sua misericórdia. Quero orar, Senhor, pela minha vida, pela vida do irmão Tiago, do irmão N, que fazemos os cultos online, pela vida do Brunão, do Amir, da Ju, das crianças, da Lu, do Enzo, que todos possamos ter um ano novo cheio da Tua presença, que possamos também estar juntos da nossa família nesse próximo ano. Guarda o nosso casamento, guarda os nossos filhos, guarda o nosso trabalho e dá-nos graça de em tudo ser fiéis a Deus, independente de qualquer religião, de sermos fiéis ao Senhor Jesus. Manda do céu a Tua palavra essa noite, faremos um culto um tanto quanto mais sucinto do que o normal. Permita, Deus, que a nossa Irmandade possa acompanhar em comunhão e que possamos de alguma maneira contribuir para um Natal mais feliz para os nossos irmãos. Continua se usando de nós, pedimos perdão pelas nossas faltas aqui nesse púlpito, foram mais de 350 cultos, é evidente que nós erramos em algum momento. Tem misericórdia, Senhor, perdoa e nos ensina pela Tua palavra e dá-nos humildade de que quando alguém também nos vier ensinar, nós possamos acatar, compreender e aceitar de bom coração. Tudo que é bom, nós queremos aceitar de bom coração. Recebe no céu essa nossa humilde oração que fazemos a Deus com ação de graças, em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, que vive para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Muito bem, irmãos, antes de cantarmos o hino, deixa eu fazer alguns anúncios para os irmãos. Como é de conhecimento de toda a Irmandade, o governador do estado de São Paulo, o João Dória, fez um decreto, me corrija, Mir, se estiver errado, foi um decreto estadual, de que nos dias 25, 26 e 27 de dezembro, 1, 2 e 3 de janeiro, o nosso estado inteiro estará em lockdown. Então, só funcionarão os serviços essenciais, mercados, farmácias, serviços de atendimento hospitalar animal, hospitalar humano, evidentemente, nós estamos no meio de uma pandemia, parece-me que açougues, hotelaria como um todo, enfim, serviços essenciais. Ah, irmão Rodrigo, mas a igreja não é essencial? Bom, o Estado não entende que seja essencial. E nós poderíamos até resistir de alguma forma, como disse aos irmãos na terça-feira. Entretanto, são 3 dias. Para nós não há prejuízo nenhum. Prejuízo é para os comerciantes, para os donos de hotel, para os donos de bar, de restaurante, como o Amir estava me falando ainda agora no começo antes do culto, que, enfim, terão um prejuízo enorme. Mas nós não estamos aqui para politizar e nem para polemizar nada. Então, por essa razão, no dia 27 de dezembro, que é domingo agora, aliás, no sábado, dia 26, e no domingo, dia 27, a igreja do Alphaville não terá culto. Tá bom? Então, repetindo, sábado, dia 26 e domingo, 27, não haverá culto presencial aqui. Só esses dias. Quando for na terça-feira, às 14 horas, tem de novo, que é dia 29. Na quarta-feira, dia 30, às 20 horas, culto normal. Aí, quando for dia 1º e dia 2,
É isso, né? Aí não tem. Mas aí a gente avisa na próxima semana para não confundir a cabeça de vocês. Então, o que vocês precisam saber agora é que sábado e domingo não tem culto presencial aqui na nossa igrejinha no Alphaville, tá bom? Mas tem culto online, né, Mirzão? Culto online diretão, para todo mundo poder glorificar Deus junto de nós, ok? Então, culto online todos os dias às 20 horas, nas terças-feiras culto presencial às 14 online, depois às 20 horas online, quarta-feira às 20 horas presencial e online, domingo depois desse lockdown, já no segundo domingo de janeiro, culto normal às 10 da manhã às 18h30, ambos online, e no sábado de manhã, às 10 da manhã, o culto das mulheres presencial e online, mas por enquanto online até que passe os próximos 2 sábados, até que nós saiamos dessa fase de lockdown. Por pior que seja, traz a nós também um aviso. A Irmandade deve se esforçar, ficar em casa, né? Faz tudo o que você puder para ficar em casa. E, se for possível, fique, faça esse sacrifício pela sociedade, pelo seu próximo. E não sendo possível, vá à luta, vá trabalhar, vai fazer o que tiver que fazer. Não tem jeito. Se não morrer de Covid, morre de fome. Então, a gente não tem muito para onde escapar. Entretanto, sendo possível, procure se preservar ao máximo, fazer sempre a higienização das mãos, usando máscara de proteção, tudo que seja tão cansado de saber, mas não fazem. Nós acabamos por não fazer. Mas é válido sempre um aviso, a nossa intenção é sempre de levar boa informação para a nossa Irmandade. Mirzão, alguma coisa? O Bruno veio fazer agradecimento aqui, você não vai vir? Então vem. Vocês vão conhecer o Amir. Amir é o cara que baixa o som quando a gente começa a pregar alto, que tira o zine e que põe o nome do Senhor Jesus na minha testa. Quando vocês verem errado, vem aqui, Amirzão. Amir é irmão do Bruno, só que ele é um irmão que cresceu menos. Ele vai deixar uma mensagem para vocês aí. Vai lá. Paz de Deus com todos. Rodrigo, é sempre um prazer estar aqui nessa igreja. É o 3º ano já que eu completo prestando serviços a Deus em primeiro lugar e a obra. Acho que é muito importante. Esse ano é um ano muito difícil para todos nós, a Irmandade e todas as pessoas, independente de religião, sofrendo muito com essa questão da pandemia, algo que nos afetou de maneira inesperada, ninguém contava com isso e infelizmente, mesmo pegos de surpresa, nós estamos aprendendo a lidar com situações jamais imaginadas, né? Não passava pela nossa cabeça que num ano de 2020, onde muitas pessoas criavam objetivos, estavam galgando os degraus, trilhando aí a sua estrada, algo como essa pandemia pudesse acontecer, mas aconteceu e revela uma outra face do ser humano, né, Rodrigo e todos que nos acompanham, que é a resiliência, a nossa força. E essa força a gente só pode buscar em Deus, aquele que olha por nós em todos os momentos, nos acompanha e nunca deixa a gente, jamais. Então, acho que a maior mensagem que a gente pode deixar nesse Natal, nesse Ano Novo, é uma perspectiva melhor para o ano de 2021, como o irmão Rodrigo frisou, as pessoas que puderem ficar em casa, que fiquem em casa. Se você precisa sair, não tem como a gente falar, não saia, porque as pessoas precisam também buscar o seu sustento, mas que você se cuide, use a máscara, o álcool em gel, tudo aquilo que a gente sabe, que o Rodrigo acabou de dizer aqui para vocês, e é necessário. E esperamos também que a chegada da vacina em breve possa confortar essa questão da pandemia, aliviar ainda mais todo esse drama que a gente vem vivendo, mas acima de tudo, a gente se solidariza com as mais de 189 mil vidas perdidas nesse ano de 2020 por conta da Covid-19. Mas a nossa fé tem que ser inabalável, acima de tudo está o nosso Deus que nos protege e vai nos ajudar a sair mais fortes dessa situação. Mensagem de esperança, de fé, e que em 2021 nós possamos continuar aqui na CCA glorificando a Deus e transformando a vida de mais e mais pessoas, irmão Rodrigo. Valeu, Amirzão, obrigado. Muito obrigado. Brunão, você aprendeu como é que faz agora, seu boca aberta? Uma voz de radialista ele tem, né? Não, pior que é mesmo. O Amir faz uma programação na Tropical FM
Ainda é de tudo um pouco, não ainda? Ainda é de tudo um pouco. E diz ele que vai me levar lá. Faz 1 ano que ele está prometendo. Não vamos marcar, não vamos marcar. Mas quando a gente é ruim, ele não leva. Ele só leva pagodeiro, essa turma famosa aí. Obrigado, amigo. Muito boa mensagem. Não vou chamar ele para falar mais não, senão vou perder meu lugar aqui. O cara fala bem, meu. O cara é radialista. Vamos lá? Hino 368 para a gente ouvir a palavra. 368. Compartilha. O culto está acabando, já está indo para o final. Glória a Deus. Graça me deste, a vida, Glória a Deus, glória a Deus. Ô, amigo, empresta meu celular aí, por favor, para eu achar um negócio aqui para falar para a Irmandade. Tem um canal, irmão, desculpa, mano, esse aí mesmo. Tem um canal no YouTube, eu lembrei agora, Mirzão, prometo que é rápido. Deixa eu ver.
um canal no YouTube de uma senhorinha, uma nossa irmã, mas uma simpatia. Coisa mais bonita do mundo lá. Eu quero compartilhar com vocês, para vocês deem uma assistida. E se achar legal, se inscreve. Eu já me inscrevi na hora, assim. No primeiro vídeo dela que eu assisti, eu já me inscrevi. Chama a irmã Mari Blumer. Mari Blumer, deixa eu ver se é isso mesmo. Mari Blumer. Irmã Mari Blumer. Mari com Y no final, Blumer normal. B-L-U-M-E-R. Mas ela é um doce, uma santinha de Deus. Só fala coisa boa, só fala coisa que acrescenta, sabe? Uma coisa de Deus mesmo. Deixa eu ver se tem alguma coisinha dela aqui, Amir, só para pôr o áudio. Pode, Amir? Acho que não dá problema, né? Tem... Paz com todos. Cá estamos nós. Não dá para vocês verem, né? Mais uma vez, o nosso dedinho de prosa. Ela faz assim com o dedinho de prosa. Bom, é só para vocês lembrarem da voz. Ela sempre faz assim, um dedinho de prosa. É uma senhorinha branquinha, de cabelinho grisalho. Normalmente ela está com óculos vermelho. Irmã Mari Blumer, ou Mary Blumer. Uma santinha de Deus. Se inscrevam no canal dela aí. Um beijo, irmã. Não a conheço, mas respeito muito. Várias e várias. Quem me indicou foi a irmã Rebeca, a irmã Eni, lá de Campo Verde, no Mato Grosso. E foi muito bem recomendado. Eu assisti várias e várias vezes os vídeos, as mensagens da irmã e foram maravilhosos. Um feliz 2020 para a irmã também. Se é um instrumento na mão de Deus, a gente tem que valorizar, sabe, irmãos? Essas pessoas que estão aí se esforçando para levar uma palavra de ânimo, né, Amirzão? Dividindo o seu tempo. Ela sempre fala da chacrinha dela, conta das histórias da vida dela. É muito bacana. Mas o mais legal é que ela sempre tem uma palavra de Deus, uma palavra boa para falar o nosso coração. Tá bom, irmã Mari Blumer? Se inscrevam aí no canal dela. Vamos aguardar a palavra de Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. Santo Deus. Irmãos, vamos ler uma palavra bem conhecida. Está no livro do Deuteronômio. Vou achar bem bacana o Amir conseguir escrever isso aí na tela hoje. Deuteronômio, no capítulo 28. Ele já vai no Google procurar, tenho certeza. Livro de Moisés, Deuteronômio, capítulo 28. Será que cabe, Amir, na tela? Se não couber, põe abreviado, Deut. Ele está vendo como é que escreve, vamos esperar. Deuteronômio com circunflexo no nômio. Capítulo 28. Você não vai precisar pôr o verso, tá, Mirzão? Que vai ficar grande aí, mas nós vamos ler só os versos 12, 13 e 14. Tá bom? Mas não tem problema. Deuteronômio 28, nós leremos os versos 12, 13 e 14. Vamos ler com a ajuda de Deus. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Só até aqui, irmãos. Amém. Queridos irmãos, esse é o 5º livro do Pentateuco de Moisés.
falada das bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim. Quando a gente fala de bênção, todos nós nos alegramos, e eu também me alegro. Entretanto, nós também não podemos nos iludir com as bênçãos, no sentido de que bênção por bênção, só vai chover nota de 100 na minha casa, vai nascer ter um rio de Yakut do lado de casa, quando eu abrir a torneira da cozinha vai sair Coca-Cola. Não vai, irmão, não vai. Eu não vi acontecer, só está acontecendo aí agora. Hoje talvez é Natal, né? Pode acontecer. Não. A fé sem pensamento, ela é... Eu não tenho outra palavra para dizer para vocês, senão dizer que ela é burra. Ela é desinteligente, será que existe essa palavra mesmo? Ou não inteligente? A fé por fé, de devaneio, de loucura, ela não produz nada. Eu não sei, irmãos, né? Podia ser uma outra palavra, mas é a palavra que Deus quer dar. Eu não tinha palavra nenhuma, o Senhor trouxe agora essa palavra. Às vezes os meninos perguntam antes do culto, tem a palavra já para a gente já deixar aqui na tela? Às vezes tem, às vezes não tem e fica para a última hora. É como se Deus fosse um alienado, um doido, que mesmo sabendo de todas as besteiras, de todas as coisas ruins e erradas que eu faço, Ele continua me incentivando a fazê-las, me abençoando. Se uma criança pequenininha, a minha esposa comprou aquele negocinho que varre a casa sozinho, não sei como é que chama aquele lá. É um negócio que anda para casa, às vezes de madrugada a gente leva cada susto com aquele negócio andando para casa. E Helena descobriu que o botãozinho de cima desliga. Então ela vai andando atrás dele, às vezes ela cai por cima dele, que ela ainda está aprendendo a andar direito, ainda meio molinha, e aprendeu a desligar. E ela fez isso várias vezes. E quando ela ia desligar, a gente falava, não, bem firme. Ela desligava. Fizemos isso umas 20 vezes. Hoje em dia ela vai pôr o dedinho e ela olha para a gente. Ela já sabe que não pode. E não faz mais. Mas se ninguém falar nada, ela desliga. Se você falar não, ela sai. Se você não falar, ela vai e aperta. Deus é exatamente igual. Mas pode parecer engraçado, e até é mesmo. Mas Deus é exatamente igual. Ele não apoia. Quando a gente diz que Deus ama o pecado, ama o pecador e não o pecado, é a expressão pura desse exemplo que eu dei da Helena. Deus nunca vai aprovar as nossas atitudes erradas, mas Ele sempre vai nos amar, vai nos apoiar. Olha, eu não concordo. Quem que disse? Foi Aristóteles que disse, eu não concordo com nada que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo. Ele pode não concordar, mas é um direito seu. Quer continuar pecando? Calma, lá na frente a gente vai ver. Mas vai muito mais além agora aqui, irmão, eu não faço ideia o que essa palavra quer dizer diante de Deus, mas Deus o sabe. Vai muito mais de céu, inferno, porque não dá para falar com o povo de salvação, de céu, de morar nas nuvens, de aparecer Deus em nuvens de glória. Imagina tocar trombeta e os anjos virem dos 4 cantos da terra. Isso é balela, porque a gente não consegue cuidar da nossa vida agora aqui, das coisas rotineiras, de não falar mal da vida dos outros, de não pegar a mulher do outro, o marido do outro, da outra, ou do outro, né? Deus o sabe. Como é que a gente vai pensar em céu? Vocês entendem? Pedro escreveu e dizia na Epístola Universal dele, vós ainda estáis sendo criado com um leitezinho racional, que é racionado, um pouquinho de cada vez. Ainda não podeis comer comida sólida. É como você pegar um bebezinho de 2 meses e dar feijoada para ele, vai matar ele. Ou tentar sustentar o Bruno com aquele tamaninho dele com leite. Ou eu, que não estou muito longe. Entende, irmão, essa diferença? Então, essa palavra vem essa noite para dizer para nós que é o seguinte, bênção haverá sempre na nossa vida. Mas é verdade o que eu estou falando para vocês. O Amir talvez não saiba disso. Teve uma ocasião que, não sei se nós gravamos culto, não sei o que nós fizemos aqui, não me lembro, e no final do culto ele veio e me disse assim, ora por mim que eu tenho uma causa. Você lembra disso aí? Nós oramos uma cara para você aqui, uma cara, muitos, e eu não esqueço, eu tenho esse dom. Eu não esqueço nada de bom nem de ruim que as pessoas me fazem. E toda vez que eu lembro, eu reclamo. E oramos muitas vezes. Porque a gente
ter um compromisso com as pessoas que estão do nosso lado. E aí as coisas vão melhorando. Ele passou agora recentemente no fundo do funil, num assunto bem particular, e a gente também passa. O que eu quero dizer para vocês é que sempre haverá uma coisa boa para acontecer no nosso caminho. Entretanto, nós precisamos permitir. Não, irmão Rodrigo, mas o que você está falando é redundante. Eu não vou querer uma bênção? Claro que eu quero. Ok, eu também quero. Mas querer nesse caso não é poder. Querer nesse caso não é garantia de receber. Para receber essa bênção, você tem que agir como alguém que é merecedor dela. Ou que fez ao menos o mínimo possível para receber. No final das contas, merecer, ninguém merece. Tudo que nós recebemos é purinha misericórdia de Deus. Pura. Não é outra coisa. O Senhor vem por essa palavra para dizer para nós, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, com todo o seu cuidado, das suas bênçãos, de que Ele vai abrir para nós o seu bom tesouro. O bom tesouro de Deus, foi por isso que Deus me pôs no coração para ler os versos 12, 13 e 14, amirzão. O bom tesouro de Deus não é dinheiro, não é dólar, não é relógio Rolex, não é ouro, não é prata. O bom tesouro de Deus é paciência, tolerância, sabedoria, inteligência, saúde física e saúde emocional, que por consequência torna-se saúde espiritual. As coisas estão todas interligadas. É tudo um emaranhado de coisas que estão interligadas. É impossível, ou assim, raríssimas exceções, de uma pessoa que está à beira da morte, rindo, falando, glória a Deus, eu estou aqui com câncer, mas estou numa alegria. É difícil, pode haver, eu ainda não conheci. Nem Jó, que era homem reto diante de Deus, reclamou e não foi pouco não, e não era sem motivo não, acho que nós não passaríamos um quinto, um décimo, um centésimo do que ele passou, mas reclamou. Era homem justo, conhecia Deus, temia Deus, ilibado diante de Deus, mas quando o cinto apertou, ele gritou. Por quê? Era homem. E essa noite, Deus está enviando a palavra para nós, nessa véspera de Natal. Sei que a irmã está aí fazendo pudim, né? Fazendo rabanada, pegou um monte de pão velho, fazer rabanada, né? A gente gosta. E de vez em quando dá uma olhadinha na live. Hoje o Senhor quer te dar um abraço por essa palavra. Santo é o Senhor. E quer te dizer que se você se esforçar o mínimo possível, os teus dias daqui para frente serão dias de paz. Serão dias de realização, serão dias de conquista na sua vida material, na sua vida espiritual, na criação dos teus filhos, nas coisas que você deseja. Nós temos uma irmã aqui no Alphaville, que é a irmã Maria, mora aqui no Residencial 3, Amir, que foi separada das filhas há mais de 30 anos. E essa mulher vinha aqui todo culto, e ela é muito assídua, é raríssima ela faltar nos cultos. Irmão Rodrigo, eu quero achar minhas filhas, ela é muito novinha quando teve as filhas, e aquelas coisas que acontecem. Sumiram com as filhas dela. Eu quero achar minhas filhas, mas mantém notícia. Irmão, não faço ideia, nem se está vivo. Não faço ideia. E, irmãos, essa mulher não achou as filhas dela na Itália? Teve lá agora, antes da pandemia, na Itália, conheceu os netinhos, os netinhos, conheceu os pais adotivos das filhas, que também não tinha nada a ver com a história, adotaram de bom grado, mas a história era outra. E viraram todos uma família só. Ela traz foto, as filhas mandam mensagem, moram. E as meninas parece que tiveram Covid agora recentemente, já estão curadas pela graça de Deus. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, que a nossa missão essa noite seja levar um pouco de esperança na tua vida. Mas esperança numa melhora interna, uma melhora dentro do teu coração, uma melhora aqui na tua mente, que ela está te pregando uma peça atrás da outra, como se o mundo conspirasse para desgraçar a sua vida. E eu posso te garantir que não é isso. Posso te garantir que não é bem assim. O medo, a insegurança, a incredulidade, as preocupações dessa vida estão te enganando, meu irmão. Estão te enganando, minha irmã. Estão fazendo de você refém de conversa fiada, de mentira do diabo. De mentira, de coisas contrárias que vêm na tua vida só para tirar a tua paz, só para tirar a tua alegria, só para tirar o teu contentamento.
O Senhor te diz pela sua palavra: eu vou te abrir o meu bom tesouro, para dar chuva à tua terra no seu tempo, no tempo certo. Na hora que você quiser. Vai chover, mas no tempo certo. E para abençoar as obras das tuas mãos. Que nesse ano que se inicia, que nessa data que é especial para muitos de nós, em especial aos nossos irmãos católicos que comemoram fervorosamente o Natal, que as obras das tuas mãos sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. Estou pregando essa palavra para vocês e estou sentindo uma alegria no meu coração, alegria que eu me lembro de ter sentido de quando abracei meus filhos a primeira vez, de quando tive muitas conquistas, do dia que Deus me chamou no batismo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Essa palavra vem prometer para todos nós um ano de 2021 de descanso, um ano de paz na nossa vida, um ano de reconstrução. 2020, o fogo passou em toda a terra. Rico, pobre, analfabeto, doutores, PhD, homem, mulher, negro, pardo, amarelo, azul, cor de abóbora, rosa, branco. Ninguém escapou desse fogo. Uns mais, outros menos, mas todos indistintamente têm marcas desse fogo que passou na terra. Porém, 2021 é ano do renovo. Glória a Deus nas alturas. Diante de Deus, o Senhor nos manda essa palavra. Esse próximo ano será um ano de renovo na tua vida, será um ano de renovo na tua casa, um ano de renovo na tua família, um ano de renovo na tua igreja. E começa por esta santa palavra, que o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, como primeiro, como alfa, glória ao nome do Senhor, não como ômega, como o princípio e não como o fim. O Senhor te levará em lugares longínquos, fará os teus sonhos mais distantes tornarem-se realidade. Mas não se deixe vencer pela tua mente, nem por qualquer engano que venha no teu coração. Ora sempre a Deus. Se você reza, reza sempre. Se você medita, medite sempre. Eu não vim aqui pregar a minha religião. Eu vim te trazer uma mensagem de paz e de esperança, para que o teu coração se aquiete. Nesse momento, todas as pessoas da terra, à sua maneira, do jeito que sabe, estão chamando por Deus. De uma maneira ou de outra estão chamando por Deus. Nós tivemos aqui na nossa igreja, Júlia, que vocês já viram testemunhar várias vezes, que cuida do atendimento dos necessitados. A vozinha dela veio a falecer na manhã de ontem, de quarta-feira. E ela vinha pedindo oração por reiteradas vezes. E uma tia sua, que não é crente, que era ateia, mulher ateia, homem ateu, que era ateia, que não cria em Deus, de repente manda um texto bonito no grupo da família: a mamãe está assim, assado, seja feita a vontade de Deus, Deus sabe o que faz. E ela confessou isso anteontem, na terça, e a vozinha faleceu na quarta-feira de manhã. Então parece que estava esperando a filha reconhecer a grandeza de Deus. Nós vimos que mensagem bonita o Amir falou para nós aqui. E ele é o cara mais sem vergonha aqui, porque ele não vai em igreja nenhuma. Lá de vez em quando ele deve ir na missa, vai, né, quando a Ju manda, né? Mas não vai, nem na missa não vai, você vê. Mas você vê que não faz diferença? Você vê que Deus, ele é infinitamente maior do que isso aqui, ó. É por isso que essa live está dando trabalho. Porque nós só queremos levar um pouquinho de alegria para vocês. E vocês gentilmente vêm retribuir, vindo congregar. A igreja encheu de gente. Nós não esperávamos. Aliás, aqui só acontece o que não era para acontecer, porque tendo culto todo dia era para esvaziar a igreja. Eles cansaram de falar para mim: não faz todo dia, não faz todo dia, porque o povo não vai vir no culto. Vamos fazendo e vamos continuar. Tem umas coisas que não tem muita explicação, é só continuar. Que nessa noite, você não procura explicação para muita coisa, para de perder tempo querendo saber o porquê das coisas. Apenas viva um dia de cada vez. O que você mais precisa saber, o Senhor já te falou essa noite. Vai chover na tua lavoura. Vai vir bênção na tua vida. E Deus vai abrir o bom tesouro dele a teu respeito, para você
E o bom tesouro, quero repetir aos irmãos, o maior tesouro, o maior patrimônio de um homem, de uma mulher ou de quem quer que seja, é o conhecimento. Que nunca vai ser roubado, nunca vai para o SPC, nunca vai ser penhorado. É o teu conhecimento. Mas há um conhecimento ainda maior do que esse. Ah, irmão Rodrigo, é o conhecimento da Bíblia, da palavra. Não. Eu sei que deve estar pastor aí puxando o cabelo agora de raiva. Não. Não é o conhecimento da Bíblia. É o conhecimento interior. Quem é você? O que você representa nesse mundão aí? Na vida das pessoas, na vida da tua esposa, do esposo, dos amigos, na igreja que você congrega. Você é um toco de pau que vai lá, senta, assiste o culto, depois sai embora, e depois no outro culto volta, ou na missa de domingo, que vai lá, toma a hóstia, mas não vê a hora de acabar. Quem é você? Esse conhecimento é o teu maior tesouro. E é esse tesouro que Deus quer te desvelar, te desvendar, te dar gratuitamente. Quando isso acontecer na tua vida, quando isso acontecer com você, comigo, quer saber um segredo? Ainda não aconteceu comigo. Eu ainda não me conheço por completo. Porque se me conhecesse, eu evitaria muitas fraquezas, evitaria muitas brigas, muitos problemas, porque eu saberia exatamente quais são os meus limites e não ultrapassaria eles. Mas eu ainda não aprendi. E eu estou crendo nessa palavra, que eu vou aprender, que eu vou crescer junto da Irmandade, para que nesse próximo ano e nos outros tantos quantos mais Deus nos der, nós possamos estar firmes no Senhor, mas firmes também com a nossa consciência, com o nosso eu interior. Que essa noite, essa palavra te desvele esse bom tesouro. Receba em nome do Senhor Jesus o bom tesouro de Deus para a tua vida, o bom tesouro de Deus para a tua casa. Repito, não interessa de que igreja, de que religião, do que você é. O único critério, nesse momento, é que você crê em Jesus Cristo. Entretanto, se acontecer de você não crer, seja abençoado 2 vezes então, que você passará a crer, você passará a confiar. Nós não precisamos vê-lo, nós não precisamos apalpá-lo. Ele está aqui dentro de nós, como uma mãe que está gerando um bebezinho. Ela não vê, mas sabe que ele está lá, porque ele se mexe. Ela sente ele, ela tem uma conexão com ele. Assim é o nosso Deus. Nós o sentimos dentro de nós. Nós temos uma conexão fortíssima com ele. E nada vai conseguir mudar isso. Nada vai tirar isso da nossa mente, tampouco do nosso coração. Receba esse tesouro. Receba esse autoconhecimento. Receba, acima de tudo, essa paz de espírito, para você dizer, não é fulano, nem ciclano, nem o vizinho, nem a internet, nem o pastor, nem ninguém que vai dizer quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Seja de bom, seja de ruim. E para encerrar a palavra, a você que talvez esteja precisando de uma segunda chance da vida, e está difícil, né? A sociedade não perdoa, a família não perdoa, a igreja não perdoa, o pastor não perdoa, o ancião não perdoa. Mas esse que o nome dele, glória a Deus, esse que o nome dele está acima de todo nome, ele te perdoa. E ele abre para você também o seu bom tesouro. Esse mau passo que você deu na sua vida vai te servir de alicerce. Essa cicatriz vai te servir de alerta e de aviso para os perigos futuros que virão. Não se engane, eles virão. Mas você já não será mais o mesmo. Você já não será mais a mesma. Porque você vai ter adquirido experiência, que só se adquire fazendo determinada coisa ou função. Receba nessa noite essa palavra. Seja animado, seja animada. Passa um Natal feliz de cabeça erguida. Amanhã o sol vai nascer de novo. E junto dele, as tuas esperanças serão renovadas pela palavra de Deus. É a palavra, Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus em santa oração. Amém.
Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amado Deus, nosso Pai Celestial, voltamos aos teus pés em oração para te agradecer por esse santo culto que tu nos tem preparado, pela tua graça, pela tua misericórdia em nós. Sabemos, Senhor, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam e temos certeza que o Senhor continuará junto de nós fazendo a sua boa obra. Guarda a tua palavra nos nossos corações, faze-nos meditar nela e abre-nos, Senhor, esses teus bons tesouros e faz com que abracemos a cada um deles e os guardemos, Senhor, no mais íntimo do nosso ser, do nosso coração, fazendo cumprir a tua palavra também na nossa vida. Dá a toda a nossa irmandade uma noite de paz, que todos possam se lembrar do amor de Deus, independente de religião, de comemorar ou não o Natal, que todos possam nesse momento lembrar da grande misericórdia de Deus pelas nossas vidas. Dá-nos mais um hino e despeça-nos na paz de Deus. Em nome de Jesus, que vive eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Vamos nos despedir com o cântico 205. Deus. Irmãos, esqueci de avisar. Na descrição do vídeo tem os nossos dados bancários para os irmãos e as irmãs que querem contribuir com a obra de Deus e também a nossa chave do Pix para você fazer transferência direta sem ter que pagar taxa.
A nossa chave é o nosso e-mail, que é alfaville, com PH e 2 L's no final, alfaville@ccacristã.org.br. alfaville@ccacristã.org.br. Os irmãos vão ver aí na descrição do vídeo, tá bom? Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Para a turma que está aí assistindo o culto, todos nós juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus e a boa palavra esteja nos nossos corações. Amém.